Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema, o nome da reunião de hoje tem por título, anote: tenha uma aliança com Deus no semear. É a palavra de hoje, para você que está aqui e para o abençoado que está me ouvindo agora através da internet. Tenha uma aliança com Deus no semear, para que você comece a colher. Amém? Amém. Esse é um assunto extremamente espiritual, porque a prosperidade, amados, é um dom de Deus para a nossa vida. Há muita prosperidade, quando você olha a Bíblia, há muita prosperidade para o povo da graça de Deus. Mas para você tomar posse, você não pode andar separado do conhecimento do semear. O seu coração não pode ser um coração parado no ouvir, no obedecer, no praticar o ensinamento de Deus. Lá em Eclesiastes, diz, e daqui a pouco nós vamos ler, e o semear não é isso que você vê nas igrejas lá fora. O semear para Deus não tem nada a ver com o que essas igrejas fazem. O semear não é campanhas, o semear não é correntes, o ofertar e o dizimar para Deus não é isso que se vê lá fora. Uma coisa por medo, uma coisa por obrigação, e que você tem que dar seu sangue, dar o seu tudo, e é envelope todo dia, envelope segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Semear para Deus não é nada disso. Igreja não pode ser um lugar para arrancar o dinheiro das pessoas. Igreja é um lugar para elevar as pessoas no conhecimento das coisas de Deus. É para te dar a sabedoria de Deus. E com essa sabedoria, com esse conhecimento, você faça com amor, com generosidade, por gratidão. A alma generosa, diz Provérbios, ela prosperará. Então é um ato que você faz porque você tem clareza do Evangelho, porque você tem sabedoria da palavra de Deus, e porque o amor está ativado em você para isto. Agora, vejamos o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 24. Já que eu fiz menção, vamos agora à Bíblia. Eclesiastes 2 é o capítulo, o verso é o 24. E assim diz Deus falando no livro de Eclesiastes, capítulo 2, amado irmão, você que me acompanha aí do outro lado pela internet, anote também no seu caderninho de anotações. O capítulo é o 2, a partir do verso 24. Vamos ler também o 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de quem? De Deus. Opa! Então tudo que você tem, até o sapatinho, a roupa, o emprego, a porta que se abriu, isso tudo é provisão de quem? De Deus. E é algo que todos nós desejamos. Ter comida, ter roupa, etc, etc. Então tudo parte dele, nasce dele, vem dele para a nossa vida. Tudo abençoado, tudo que você tem, até a sua vida. Verso 25. Pois separado deste, pense bem no que você está lendo. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pausa. Olhe para mim. Separado deste quem? De Deus. Deus é a palavra. Deus é o ensino. Deus é o conhecimento.
Separado do conhecimento, quem pode colher? Separado do ensinamento do semear, como que você vai prosperar? Deus falando. Deus ensinando para todos nós. E o apóstolo da graça até diz: abençoados, Deus só dá semente a quem semeia. É a mesma coisa que está aqui. O verso 24, ele só acontece se você não estiver separado do conhecimento de quem? De Deus. O nosso coração não pode ser um coração o quê? Parado. Amém. Existe um fazer, existe um viver. Eu tenho que praticar, eu tenho que ter obediência à palavra de Deus para colher. Ele só vai dar semente a quem semeia. Você só vai colher, você só vai prosperar se você plantar. Separado da prática, você não colhe. E o dízimo é o primeiro passo na semeadura. E repito, e o dízimo é o primeiro passo na sua semeadura. Vejamos o que diz o apóstolo da graça em Hebreus capítulo 7, verso 1. E assim diz o Evangelho, amados. Vamos lá. Hebreus capítulo 7, verso 1. Mas antes de ler, eu quero colocar aqui algumas considerações, antes da leitura. Vai falar aqui de Abraão e a atitude de fé que ele teve de semear o seu dízimo. A Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 14, e você pode meditar em casa, que Abraão havia vencido aqueles que pelejaram contra ele, reis. E nessa peleja ele conquistou bens. E dessa vitória, Abraão dizimou de tudo. Diz lá o livro de Gênesis. E Paulo, no capítulo 7 de Hebreus, vem falando que o dízimo foi dado primeiro por Abraão. Como também em Gênesis faz menção desse dízimo dado por Abraão. E tudo isso antes da lei de Moisés. E Paulo mostra aqui que mesmo vindo a lei de Moisés, a lei não mudou o que Deus deixou em Abraão. O que Deus deixou em Abraão, aqui em Hebreus 7, do verso 1 ao 3, diz que permanece para sempre. Amém. Olha, isso aí que eu deixei em Abraão, essa atitude, ela permanece para sempre. Se você compreendeu o semear dízimos e ofertas, se isso arde dentro de você, há uma vontade em fazer, foi porque Deus lhe deu entendimento para isso. Então, siga fazendo. Você não deve voltar atrás por nada. Ah, mas tem muito pastor que usa, pastor Sandro, do dízimo e das ofertas para adquirir poder. Mas isso aí já é uma outra história. De quem usa do dízimo e da oferta para ter poder. Se há malandragem, se há exploração, é um problema desse pastor com Deus. É muito importante nós termos essa maturidade na nossa vida de servo. Você não pode nunca deixar de servir, de ser fiel a Deus, por causa do proceder errado de ninguém. Se tem alguém na malandragem lá fora, um pastor, se tem alguma igreja lá fora explorando as pessoas, através de semear, isso é um problema desse pastor com Deus. O que não pode é você deixar de servir a Deus, de se manter na senda, por causa do proceder errado do fulano. Se formos pensar assim, o fulano está indo na igreja, mas descobri que ele está bebendo, ele está fumando lá, ó. Então eu vou parar de ser certinho, eu que estou do lado de cá. Então o outro erra, e você vai errar também? O outro está para cair no abismo, você vai cair também? O pastor lá, quando termina a reunião, ele vira a esquina e vai para o bar do Zé, pastor. Então não vale a pena ser certinho, eu também vou virar a esquina e vou entrar no bar do Zé? Não. Não é porque o outro tem um proceder errado,
que eu vou deixar de servir a Deus, que eu vou deixar de fazer. Isso é problema dessa pessoa com Deus. Porque se formos pensar assim, a gente vai naufragar a vida. O outro tem um proceder errado. Então, não vale a pena ser certinho, eu vou fazer também. Não. Ele vai prestar contas e ele vai colher em vida. Porque tudo que se planta, se colhe. Eu vou continuar nas minhas honras devidas ao Senhor. Problema desse pastor, problema desse irmão, problema dessa pessoa que tem 20 anos de igreja e até agora não se converteu. Problema dele. Eu vou me manter na palavra. Amém? E começa assim, Hebreus capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Abençoados, quando a gente lê lá em Gênesis 14, esse Melquisedeque, ele aparece como uma figura misteriosa. Sim. Ele entra do nada no texto. E depois não aparece mais. Só aqui em Hebreus. Ele some. Uma figura misteriosa. Um sacerdote, sendo que no período de Abraão ainda não havia lei para existir sacerdotes. E vem esse ao encontro de Abraão, um personagem muito misterioso, que se você ler Gênesis, não revela quem é. Quem é esse homem? De onde veio? Porém, Paulo, quando ministra a palavra à igreja, ele dá pistas. No verso 3, ele leva a igreja a pensar, gente, começa a pensar que vocês vão entender quem é esse Melquisedeque que aparece do nada como um personagem misterioso. E vai ao encontro de Abraão e abençoa. Quem é que tem poder neste mundo para abençoar alguém? Vai pensando aí com a mente de Cristo. Quem é que tem essa grandeza? Quem é que tem essa soberania? Eu te dou essa pista para você pensar. Vai pensando aí. Quem poderia ser esse Melquisedeque? Vai pensando. Então, vejamos agora o verso 2. Uma vez mais o verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. Vai vendo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Então ele faz justiça a quem dá o dízimo. Esse Melquisedeque faz justiça a quem dá o dízimo. Depois, também rei de Salém, ou seja, rei de paz. E aqui está uma outra verdade. Quando você dá o dízimo, é grato a Deus em devolver essa parte, não por obrigação, nem por medo, mas por amor, você sente por dentro uma paz. Quando você dá o dízimo para a obra do seu Senhor, há uma paz no seu coração. Cumprimento da palavra. Agora, muita atenção, por favor, tenha muita atenção ao verso 3, porque o verso 3 vai revelar quem é esse Melquisedeque. Pense com a mente de Cristo. Sem pai, sem mãe. Vai pensando. Paulo aqui começa a revelar quem é esse Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, ou seja, não foi filho do fulano e nem do ciclano. Ou seja, esse Melquisedeque não teve nem pai nem mãe. E diz mais, sem genealogia. Não teve princípio de dias, nem fim de existência, ou seja, sem fim. Não morre, é eterno. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Esse Melquisedeque se vestiu em corpo de carne, se materializou em um corpo de carne, como Jesus também. E esse Melquisedeque permanece sacerdote o quê? Para sempre. Quem poderia ser esse Melquisedeque? O próprio Deus. Sem pai, sem mãe. É a única pessoa que eu conheço que não tem pai e não tem mãe, é Deus. Sem parentesco. Para você dizer, não,
esse aí é primo desse. Esse aqui é tio de Deus, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Ou seja, esse Melquisedeque, ele nunca morre, ele é eterno. Só existe um Deus. Então Paulo, ele dá pistas e revela em 3 versos quem é Melquisedeque, aquele que lá em Gênesis apareceu como figura misteriosa e recebe o dízimo de tudo, da vitória que Abraão teve naquela peleja com os reis inimigos. Ele tirou o dízimo de tudo e deu. E para finalizar, Paulo diz: permanece para sempre. Só combate isso aqui quem é incrédulo. Só combate isso aqui aquela pessoa cujo coração, o dinheiro mexe com ele. É uma coisa que mexe. Esse ensinamento de hoje é para aqueles que são da fé. É para aqueles que são gratos. Não é para quem é incrédulo. Isso aqui é para quem acredita nessa parte da Bíblia. E não para aquele que não acredita. Tem muita gente que não acredita nessa parte da Bíblia. Se você não acredita, não faça. Mas se você acredita, faça. Louvado seja Deus. E depois da atitude de Abraão, vem toda a geração de Abraão seguindo a fidelidade ao dízimo, ao semear. Isaac. Lembra que há um tempo atrás, uma mensagem passada que tivemos, eu expliquei sobre isso, que Isaac semeou e colheu 100 por 1, muitas vezes mais. E ele prosperou tanto que o rei da sua época tinha inveja dele, e a inveja não afetou a sua vida. Lembra que eu expliquei sobre isso? O rei da época teve inveja. Nossa, como você prospera. Você está mais rico do que eu, que sou rei. É melhor que você se aparte de nós. E ele se apartou, e o rei ficou pobre. Aí depois o rei reconheceu: olha, você é um abençoado, seja meu amigo, fica com a gente, porque você perto a coisa dá mais certo. Teve inveja, a inveja não afetou, não atingiu a vida dele. Tem pessoas que têm medo da inveja, não tenha medo da inveja. Eu expliquei isso em uma mensagem passada, é só você ir na livraria e consultar com o pastor Heraldo e adquirir. Então, depois vem a família, na prática, Isaac foi um, Jacó foi outro. Vamos a Gênesis e ver a prática de Jacó na fidelidade. Gênesis 28, 18. E começa assim, Gênesis 28, a partir do verso 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite, porque era costume da época. E ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, e fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, está vendo? Ele não foi obrigado a fazer isso, ninguém colocou uma faca no pescoço dele, ele, de livre e espontânea vontade, de coração aberto, tomou essa atitude, vendo o exemplo na família, começando por Abraão. E ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigir por coluna será a casa de quem? De Deus. E tudo quanto me concederes, vai vendo, vírgula, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Ele foi obrigado? Teve forçação de barra? Não. Até agora não. Até agora foi de coração aberto, e é assim que a gente deve semear diante de Deus os nossos dízimos e ofertas. Agora veja o resultado
dessa fidelidade no capítulo 30, a partir do verso 43. Olha só. 30 a 43, Gênesis. E o homem se tornou o quê? Mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Deus dá prosperidade a quem semeia. Está vendo, abençoado? Agora, separado deste, apartado deste, quem poderá colher? Ninguém. É aquilo que a gente leu lá em Eclesiastes. Tudo aqui que está sendo dito na Bíblia, repito, é para as pessoas que creem em Deus e na sua palavra. Se você não crê, você que está me ouvindo, não faça, porque eu não estou obrigando você a fazer. Agora, se você crê, faça. Deus não quer que ninguém sirva a Ele de forma forçada. Se você parar para meditar naquela situação do filho pródigo, você percebe isso. Ele quis ir embora e quis a parte dele. O pai não foi atrás. Meu filho, fica. Não vá, pelo amor de Deus, fique. Eu dou mais para você ficar. Ele não quis que aquele filho ficasse de forma o quê? Forçada. Então ele deixou ir embora. Ele queria que aquele filho viesse, mas por amor a estar com quem? Com o pai. E aquele pai representa quem? Deus. Então Deus não quer que a gente faça nada para Ele de forma o quê? Forçada. Deus não quer que você o adore de forma forçada. Deus não quer que você congregue de forma forçada. Deus não quer que você ouça uma mensagem por ouvir. Deus não quer que você faça nada para Ele forçado. Se é forçado, Ele quer que você se sinta livre para dar as voltas que você quer dar na vida. Quando você achar que não aguenta mais sofrer depressão, chorar, sofrer, porque a vida causa sofrimento, quando você não aguentar mais e voltar de coração aberto, Deus, eu quero, Senhor, quero te ouvir, porque eu não aguento mais ficar com o coração parado, aí Ele quer. Amém. Aí Ele aceita, Ele recebe. Como foi o caso do filho pródigo. Você não quer mais dar a volta? Não quer mais viver sofrendo? Então vem. Não é de forma forçada, não, Senhor. É de coração aberto que eu quero te ouvir. Eu quero te adorar com toda a minha força. Então eu aceito. Eu quero. Eu quero esta oferta. Eu quero este amor. É assim. Amém? Amém. O semear faz bem para a obra de Deus, faz para você. O semear mantém a igreja que você congrega e dá a condição de manter o mantimento. Que mantimento é esse? A palavra. É como Jesus falou, nem só de pão viverá o quê? O homem. Nós precisamos e dependemos da palavra de quem? Do Senhor. Então, quando você traz dízimos e oferta, é para que haja mantimento na casa de Deus. E esse mantimento não é suco de uva, não é pedaço de pão ungido, como as igrejas dão, não é vara, não é pacote de sal, não é pacotinho de peixe ungido, não é cajado, não é cruzinha, não é manto. O mantimento é a palavra do Senhor. É as coisas do alto. Agora vamos falar da oferta que agrada a Deus. Falamos do dízimo, agora vamos falar da oferta que agrada a Deus. Êxodo 25, verso 1. Primeira evidência para a gente falar disso. Até agora, até a leitura que a gente realizou, nesse presente momento, você se sente obrigado aqui a semear dízimos e ofertas? Não. Então, amém, graças a Deus. E assim diz Êxodo 25, 1. E vamos ler o verso 2. Se você observar, tem um subtítulo em negrito acima do verso 1, hein? Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Deus. Disse o Senhor a Moisés. Vai vendo. Fala aos filhos de Israel que me tragam o quê? Oferta. Quem era que estava mandando Moisés pedir? Deus. Deus mesmo. Que coisa, hein? Aí tem aquelas pessoas que dizem, mas Deus não precisa de dinheiro. Pois é. Mas a obra dele precisa. E para isto, ele deixou a palavra aqui, para que ele
que crê, para aquele que acredita, para aquele que confia no semear, que plantando se colhe. Que tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis o quê? A minha oferta. Quem é que vai te recompensar depois? Deus mesmo. Essa é a oferta que importa e que agrada a Deus, cujo coração se mover para isso. Vai guardando aí na sua cachola, na sua cabeça, esses pontos importantes. Ainda aqui em Êxodo, vejamos o capítulo 35, verso 4. 35, 4. A gente vê aqui nessa leitura que a gente vai realizar, que Moisés era apenas uma ferramenta que Deus estava mandando ele falar, mandando ele pedir. Vá, peça, eu estou mandando. Êxodo 35, 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes, do que você tem. Pense com a mente de Cristo. Olhe para mim, abençoados. Primeiro ponto. Vamos meditar letra por letra, palavra por palavra. É para você ofertar daquilo que você tem, não é do que você não tem. Este é o grande problema e o mais grave lá fora no sistema religioso. Eles pedem, eles exploram, põem medo, obriga pessoas que não têm nada para dar, ameaça. E aquele que tem, eles pedem tudo, é tudo ou nada, ou dá ou desce. Se não for o seu sangue, não traga. E ainda diz que se você trouxer e não for o seu sangue, vai morrer aqui no altar. Amém, pessoal? Você vai cair duro aqui. Ainda ameaça. Semear para Deus não é isto: arrancar dinheiro das pessoas. Repito, porque com Bíblia estamos percebendo isso. É um ensinamento de Deus? Sim. Mas como que deve ser feito? A Bíblia ensina e explica como deve ser feito. O problema é que o homem vai lá e modifica. Ele traz a interpretação dele. Aí estraga tudo. Seguindo o verso 5. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um, veja, o semear é cada um. Anote essa parte porque Paulo repete o que está aqui. É cada um, é individual. Cada um tem que plantar para colher. Cada um, de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, vai. Olhe para mim. Conforme a sua prosperidade, cada um ia trazendo. A minha prosperidade é ouro, dona divina. Então eu vou ofertar ouro, porque esta é a minha prosperidade. A minha prosperidade, pastor Heraldo, é prata. Então eu vou ofertar o quê? Prata. Nos nossos dias, a sua prosperidade é uma outra moeda, é o real. Então é desta prosperidade que você oferta voluntariamente na obra do seu Senhor. Por tristeza? Não, com alegria. Tem que ter forçação de barra? Também não. Detalhe, e tudo que se faz é importante. Seja 1x de oferta, ou 2x de oferta, ou 3x de oferta, ou 4x de oferta. Tudo que se faz é importante. Quem oferta 3x não é melhor do que aquele que ofertou 1x. Porque se é voluntariamente, se é por amor, tudo é aceito diante do Senhor. Glória a Deus. Vejamos também que em Provérbios, o semear não vai trazer pobreza para você. Aquilo que a gente faz para Deus não empobrece, traz abundância. Provérbios 11, a partir do verso 24. E Provérbios 11, 24 começa assim: a quem dá liberalmente, vai vendo, como a palavra por si só, ela fala com a gente. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Preste bastante atenção, abençoado. Quem dá por amor, quanto mais ele dá, mais ele
recebe. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. É aquela pessoa que retém o quê? O dízimo. Eu me faço entender? A primícia. A alma generosa, o que acontece com ela? Ela fica pobre? Não. O ato de ofertar não traz pobreza, e sim prosperidade. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Quem ajuda será ajudado. Quem semeia, colherá. Quem planta verá o fruto daquilo que semeou. E é Deus que promete, não é homem nenhum, e sim o próprio Deus. Olha, só faz tudo isso que eu estou ensinando aqui quem ama, quem acredita, quem ama a casa de Deus, por exemplo, como Davi. Como Davi. Davi, em um dado momento da sua vida, ele falou, nem precisamos ir na Bíblia, você vai se recordar disso. Em um dado momento ele falou, ainda porque ama a casa do meu Deus, o ouro e a prata, particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Isso está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu amo tanto, que eu faço. Coisa rara de se ouvir nos dias de hoje. Alguém dizer, eu amo a casa do Senhor. Eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, que aqui em nosso meio tem muita gente que ama a casa do Senhor. Amém. É raro, mas eu ouço isso. Pessoas, pastor, eu não vejo a hora de dar tal oferta para a igreja. Ó, eu estou me preparando, viu? Porque eu quero dar uma oferta que eu nunca dei ainda. Essa pessoa, ela ama a casa do Senhor. Porque eu não pedi satisfação, eu não pedi para ela me explicar nada. Eu não peço satisfação se você vai dar ou se você não vai dar. Mas tem pessoas que têm aquele amor, é um amor que transborda. Eu termino a reunião e a pessoa, olha pastor, eu estou fazendo algo e quando vier aquela prosperidade, aquele dinheiro, eu quero dar uma oferta que eu nunca dei, eu estou com tanta vontade de dar essa oferta. Como que está o coração dessa pessoa? Em semelhança com esse aqui. Porque eu amo. Um incrédulo não ama a casa de Deus. Só quem ama é os da fé, abençoado. E você é da fé. Você ama. E louvado seja Deus. Eu tenho pessoas aqui que amam. E você que está me ouvindo através da internet, eu vou te dizer mais. As pessoas do nosso ministério amam tanto essa obra, que tem pessoas que quando semeia dízimos e oferta, ainda me manda zap, ainda liga dizendo, ó, está na conta. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Para que eu não tenha preocupação com água, com luz. Louvado seja. Eu recebo que muitas pessoas adentrem por essa porta com esse coração também. Você ama a casa de Deus. Você que não teve a oportunidade de trazer pessoalmente, mas que vai lá no banco e deposita. Pastor, vai lá, que tem algo lá. Graças a Deus. Porque só uma pessoa poderia fazer isso dentro de você, Deus. Só Deus pode fazer isso. Vamos agora ao nosso apóstolo Paulo. Eu fiz menção de várias passagens bíblicas que ele fala do semear. Vamos ler a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. E assim diz o Evangelho, hein? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, pregando aqui para uma igreja. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Se você meditar nesse primeiro verso, esse primeiro verso ensina que você tem que fazer a sua parte. Amém? Está falando para você semear. Ou pouco ou muito, esteja sempre fazendo. Faça a sua parte. E o sobrenatural é com quem? É com Deus. O próximo verso também vai dizer isso. Cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração. Lembra que eu pedi para você marcar na sua cachola, no seu pensamento, cada um? Lembra que a gente leu isso lá atrás? Paulo tirou isso da onde? De lá de trás. Ele tirou do princípio de Deus que foi passado lá atrás. Porque o semear é um princípio de quem? De Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então tem que ser cada um. E você tem que dar com alegria e seguir com alegria depois de dar. Não pode ter arrependimento por ter dado aquele valor. E seguir feliz, contente, porque você deu. E por Deus você será o quê? Recompensado. Olha o que diz o verso de número 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, que é o entendimento que a gente teve na primeira leitura de Eclesiastes. Ele pode te prosperar em tudo para que você tenha uma vida boa. Goze do bem desta terra. Vai pensando aí com a mente de Cristo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, recebo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece o quê? Para sempre. Deus é justiça. Agora, por favor, entenda isto que você vai ler. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus não dá semente a quem não semeia. Deus só dá o colher. Deus só dá a prosperidade a quem semeia. Não sou eu que estou dizendo. Se você que está me ouvindo através da internet não concorda com isso, você muda de canal, não me ouve mais, procure um outro pregador. Eu estou apenas transmitindo o que está na Bíblia. Não estou aqui colocando a minha interpretação, como muitos fazem. Lê a Bíblia, traz a interpretação contra o semear. Então Deus só dá semente a quem semeia. Deus não dá àquele que não semeia. Dentro do caráter de Deus, Ele faz o quê? Justiça. Ele disse isso, eu faço justiça. Eu só vou dar prosperidade para quem plantar. Quem não plantar, eu não dou. Não é pastor Sandro, não é Moisés, não é Paulo, não é ninguém. Sou eu que estou falando. É Deus mesmo que está dizendo. Eles apenas são ferramentas para mim. Moisés foi uma, Paulo foi outra, e o Sandro está sendo outra, mas o autor da ordem sou eu, Deus, chefe do mundo. Quem tiver que brigar, briga comigo. Não discute com ele não. E eu não quero que ninguém me dê explicação, satisfação de nada. Se concorda ou não concorda. Não precisa, porque é Deus que está falando, é com Ele que você tem que se resolver aí. Quem não concorda, e quem concorda também. É com Ele que a gente se aproxima, para resolver qualquer questão. Outra coisa, se você não tem condições para semear, Deus está vendo. Deus está vendo. E Deus vai dar condição a você, porque você quer fazer, porque você acredita, você confia. Então eu não posso estar aqui crucificando ninguém, julgando ninguém. Se você não tem condição e você está sendo sincero, Deus Ele vai te dar condição. Deus, eu quero muito semear, mas eu não tenho, eu estou desempregado, mas eu quero muito fazer, Senhor. Me dê condição. Se você fala com sinceridade, Deus vai abrir a porta para você que está desempregado. E você vai ter. Essa fase difícil financeira sua vai passar para que você possa ajudar. E já tem aquele que não gosta de semear porque não acredita, não abre o coração para semear. Me desculpe, e depois você quer prosperar, Deus só dá semente a quem semeia. Então não dá, gente. Tem pessoas que quer que o pastor ore pela prosperidade dele ou dela, mas a pessoa não abre o coração para semear. Deus é justiça, meu filho. E está aqui. Escrito está. Vamos agora a Lucas 8, é o capítulo, verso 1. Já estamos perto do fim. Lucas, capítulo 8, verso 1, tem um subtítulo em negrito, as mulheres que assistiam Jesus. Não é que elas estavam assistindo Jesus na televisão não, tá, abençoado? De repente, eles estavam assistindo Jesus, olha, naquele tempo já tinha TV a cabo, pastor. Não, não é isso não. Elas traziam assistência financeira para Jesus. E a leitura vai dizer isso para a gente. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, vai vendo, hein? Cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele.
Esses 12 precisavam vestir? Sim ou não? Precisava de roupa, comida? Precisava de mantimento, condição financeira para estar em um lugar e em outro lugar também? Precisava, porque eles estavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, precisavam ser mantidos. Vai vendo, vai pensando aí. E também algumas mulheres que haviam sido curadas, veja que elas foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Certamente essa mulher se destaca, essa Joana, com certeza, era uma mulher de posição e importante, e certamente o marido dela tinha um excelente salário, porque era um procurador de Herodes. E diz o seguinte, verso 3, e segue dizendo: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então quer dizer, pastor, que Jesus recebia dinheiro, bem dessas mulheres? Sim, está aqui, escrito está. Jesus e seus discípulos estavam trabalhando no reino de Deus, precisavam do comer, precisavam do vestir, precisavam das ofertas para estar em um lugar e outro, as despesas precisavam ser mantidas, e essas pessoas queriam participar do semear, dando condições a quem? A Jesus e aos discípulos. Agora percebeu que elas faziam isso por gratidão? Porque elas foram o quê? Transformadas. Glória a Deus. Se você ler aqui, essas mulheres foram curadas de enfermidades. Elas foram curadas das suas perturbações, dos seus sofrimentos. E como retribuição, elas queriam participar. Não, Jesus, eu quero ajudar. Porque vocês precisam de roupa, vocês precisam de comida, vocês estão sempre em um lugar e depois estão em outro, vocês precisam de condição financeira para isso. Hoje aqui, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, são vocês que mantêm isso aqui. Com essa leitura que a gente realizou agora aqui, de Lucas, essas mulheres semearam, você também semeia aqui, tanto homens como mulheres. Não se aborreça com as pessoas que são do contra, seja na família ou fora da família, e que falam que você é louco, e que fala que você está sendo enganado, e outras coisas piores. A Bíblia diz que são os espirituais que têm que entender, que têm que suportar os que são débeis na fé. Diz o apóstolo Paulo, em Romanos 14, verso 1, por exemplo, vamos ler aqui no telão para a gente ganhar tempo, ó. É isso mesmo? 14, 1 e depois vamos ler o 15, 1. Tudo em Romanos, você que me acompanha, anote também. Romanos 14, verso 1 e Romanos 15, 1. Vamos ao 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir o quê? Opiniões. Deus deu entendimento para mim, não deu para ele. Ora, nós que somos, Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, devemos suportar quem? As debilidades dos fracos. E não agradarmos o quê? A nós mesmos. Suporta essa pessoa até que ela entenda como você entendeu. E tenha fé, o tempo dessa pessoa vai chegar. Se chegou para mim, vai chegar para essa pessoa. E o meu Senhor está dizendo que eu tenho que suportar, ou seja, ter paciência para confiar e esperar que esse milagre vai acontecer. Essa pessoa vai ser iluminada por dentro para entender o que eu entendi. Se Deus me revelou, Deus também vai revelar para essa pessoa. Abençoado, isso é departamento de Deus, isso é um tempo que eu não sei quando, mas se aconteceu comigo e com você, será que é impossível para Deus transformar o coração dessa mulher, desse homem? Não. Porque Deus fez esse milagre na nossa vida de revelar a graça. Fará também em nossa casa em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Fará também em nossa casa. Graças a Deus. Com esse esclarecimento, com essa clareza, com esse entendimento, você entendeu como que você vai dar a sua oferta. Amém? Amém. Semeie e até a próxima reunião.
Um bom dia a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.